Os 3 outros tratam como atividades complementares. Portanto, nós fizemos questão de fazer este enquadramento para não estar vinculado exclusivamente à atividade médica. Então isso aqui nos dá uma segurança muito forte. Eu diria que nos últimos 10 anos, a maior conquista no campo formal que nós estamos tendo é esse aqui. Nós não fizemos nenhum debate mais profundo para fora. Aqui nós temos uma frente parlamentar da micro e da pequena empresa que trata dessa matéria. Eu fui presidente dessa frente por 8 anos. O presidente agora é um pernambucano. E esta é a 5ª alteração que nós fazemos no Simples Nacional. E eu sou relator dessas matérias, inicialmente na Câmara e agora no Senado. Já é a 2ª alteração que eu faço nesses 4 anos de senadores. E fizemos questão também de não divulgar com maior intensidade, para evitar a reação daqueles que não nos querem como profissionais que somos. Mas agora chegou a hora, porque a partir de 1º de janeiro nós precisamos fazer, e eu vou deixar com o nosso presidente a minuta para a gente, e eu estou lá à disposição para ajudar nessa questão. Ai, que maravilha. E eu espero que a gente possa formalizar todos os que fizerem essa atividade, sejam como atividades especialistas, ou técnico, ou aquele que está na atividade primária, que a gente equivale ao agente comunitário de saúde. E estamos juntos nessa caminhada. Então todos podem se formalizarem. Aquele que tem receita bruta de até R$60 mil ano, que não paga impostos, pode ter um colaborador, ou seja, um empregado, um colaborador, porque nessa atividade, pela sua natureza, pela sua forma de ser, nós não temos empregado, nós temos uma equipe de trabalho em que cada um se especializa e precisa de ter alguém que faça o telefonema, que faça o agendamento, que controle o nosso tempo, e aqueles que falam muito igual a mim, ou seja, que seja um secretário, uma secretária. Então está dentro dessa estrutura. E a partir de 60.001, aí não tem limite, pode ter muito mais empregados, podem se associar na empresa, ter mais de um cotista, mais de um dirigente, e as contribuições vão de 4% a 14%, dependendo do faturamento. E é evidente que isso são faixas. Na hora que o nosso faturamento aumenta, a gente continua no Simples e passa a pagar aquela nova faixa. E nós queremos, até 22 de dezembro agora, a pedido da presidenta, construir uma forma de que essas faixas, quando você aumentar, por exemplo, até 60 mil, você não tem imposto. Mas de 60.001 já sai para 4%. É muito, 4% do faturamento. É evidente que se comparar com 34% que se pratica hoje na tabela aberta, é uma diminuição muito grande. Mas é um salto muito grande. E aí nós queremos fazer um processo igual ao imposto de renda. Quando fala imposto de renda, a gente fica assustado, né? Mas nesse item, o imposto de renda nos ajuda, porque até 60 mil é zero, de 60.001 a 180 mil é 4%, no que excedeu os 60. Aí de 180.001 a 360 mil ano é 4,5%. É 4% até 180 mil, o que exceder a 180 é 0,5%, para evitar esse saldo. E quando ultrapassar 3.600, que hoje é 14%, vai para a tabela de 34% na carga geral. Aí nós vamos fazer umas outras escadinhas, que é a saída. Nós queremos crescer.
na economia, queremos crescer nas nossas atividades e queremos ter segurança jurídica. Portanto, esse debate da regulamentação da profissão é importantíssimo, porque o Brasil assim trabalha. Mas uma das dificuldades da gente uniformizar na América do Sul, aqui, as nossas atividades e com outros países, é que esses outros países não têm mais as profissões regulamentadas. Nossos dirigentes sabem disso. É evidente que o Brasil não tem um acúmulo para chegar a esse debate. Como as profissões regulamentadas são muito fortes no Brasil, nós precisamos também da nossa regulamentação. Nós temos 18 projetos de lei tramitando na Câmara desde o final dos anos 70, início dos anos 80, e tem um bastante adiantado, em que é de autoria do Russomano. Ele foi deputado e está voltando agora. Esse projeto é do Celso Russomano. Ele já foi aprovado, falta apenas uma comissão permanente na Câmara dos Deputados para ser aprovado, que é a de Constituição e Justiça. A relatora desse projeto na Câmara é uma deputada do PSB, aqui do Rio Grande do Norte. Ela, Sandra Rosado, ela recebeu esse projeto ainda para dar o parecer em 2013, apresentou um parecer, teve a pressão do Conselho Federal de Medicina, ela não aguentou, retirou o projeto e a gente poderia pressioná-la para trazer ainda neste final de ano, ou o nosso Odorico chegando em fevereiro. Esse projeto será uma das primeiras tarefas para nos ajudar. A vida é assim. É porque é meu amigo. É meu amigo. Haja ovo agora. É a vida. Nós não, portanto, esse é o projeto mais adiantado que a gente tem. E as nossas delegações do Rio Grande do Norte poderiam fazer uma visita à nossa deputada Sandra Rosado. O outro lado faz. Então vamos fazer também. É o jogo. Nós temos que jogar junto, né? Ela não foi reeleita. Sim, mas ela é deputada até Até 31 de janeiro. Ela Até fim de mandato ela poderia fazer algo diferente, né? seria uma boa oportunidade, A né? pressão está na hora. Não, mas o que eu quero dizer é que esse projeto já passou pela comissão mais difícil, que é da Seguridade Social. É uma que trata dessas questões. Passou pela Comissão do Trabalho, que é uma outra onde eles fazem um cerco muito forte. E agora está na Constituição de Justiça, simplesmente para ver a questão da formalidade constitucional. Se tem algum impedimento ou não. Não discute mais o mérito. E em seguida, esse projeto vai para o Senado Federal. Como a população do Ceará é sempre bondosa, e ela me garantiu 16 anos como deputado federal, e em seguida me elegeu senador da República, e o mandato é de 8 anos, eu quero findar o mandato em janeiro de 2019 com essa matéria regulamentada. É evidente que vamos trabalhar no Senado. Qual é a comissão que está falando? De Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Era o Décio. É do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, a presidência. Que a maior bancada é quem indica a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. É um colega do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, nosso partido. Portanto, facilita também. Mas aqui está na mão da relatora. A Sandra apresentou o parecer pela constitucionalidade e aí teve uma pressão e ela retirou pediu para retirar da pauta e está segurando até hoje. Então acho que era importante fazer.
assim, é processo eleitoral, a gente tem que compreender, né? Doutor Evaldo conhece algumas pessoas do Rio Grande do Norte? O presidente da Câmara até dezembro é também do Rio Grande do Norte. É sim. Então a gente vai a ele e a ela. Ajuda. E conversa com todos os partidos aqui. Na verdade, até 22 de 40 dias é dezembro. uma apagada da luz, é a hora e agora. Recebe. Nós temos um mês aí para a gente trabalhar. No Senado Federal... Doutor Evaldo, acho que nós podemos dar um pulinho em Brasília, né? Poderia, vale a pena. Não, aliás, vai ter que ir por conta da reunião na Receita Federal. Perfeito. E eu acho que é a próxima semana. E mais, como já estão no embalo, fora de casa, ao sair daqui, já passa por lá. Tá bom, obrigado. Mas hoje os voos são muito regulares, não atrasam mais. E para passar por Dorico, no Senado é mais conservador. Nós tivemos aquele processo nos anos 90, início deste século, muito desfavorável para nós. Os médicos ou votavam contra ou apresentavam um substitutivo péssimo ou se abstinham. Nós tivemos uma senadora de Rondônia em 2003 chamada Fátima Cleide, em que apresentou no Senado um projeto idêntico a esse do Celso Russomano. Aí sentaram em cima. Ela não foi reeleita em 2010. E o Eduardo Suplicy assumiu a matéria, apresentou o projeto de lei. Começou a tramitar rápido na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Aí o médico da Paraíba pediu para ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Indicou outro médico de Roraima para ser o relator. Aí esse médico de Roraima sentou em cima. É que a gente chama lá, ou seja, é o chamado embargo de gaveta. Botou o projeto na gaveta e não deixava andar. Aí o Paulo Paim pediu que ela fosse para a Comissão de Direitos Humanos para ver se a gente dava uma mexida. Então está parado esse no Senado. O nosso Eduardo Suplicy, nós não conseguimos reeleger. Vai ser uma perda muito grande nessa agenda dos interesses dos mais sofridos, dos mais pobres e dos que necessitam. Eu sei que o nosso médico votou nele, mas o conservadorismo dos paulistas, claro, você afirma que votei nele. Pelo perfil, claro, mas o conservadorismo de parte dos paulistas, quando fala em pobre, Não só eu, a minha mulher também. Na verdade, é a companheira dele que orienta, viu? Por isso é que ele era bom. Porque as mulheres são mais racionais, têm mais clareza dos problemas. Nós homens, às vezes, a gente ouve, anda pouco, anda rápido essa correria, mas as mulheres não, elas são muito minuciosas. É por isso que nós temos uma mãe, uma avó e uma mulher na presidência da República para enfrentar uma crise econômica difícil. Nesse 2014, as 20 maiores economias do mundo, que é a chamada G20, 17 vai ter resultado primário negativo. Dos Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, todos, o Canadá, tem resultado primário negativo. Nós deveremos ter resultado neutro. E só 2 países das 20 maiores riquezas do mundo vai ter resultado primário positivo, para ter uma ideia do tamanho da crise. E nós optamos para garantir a geração de emprego e o ganho real de salário para enfrentar um pouco essa crise. É por isso que nós estamos nesse estágio. Portanto, eu espero que agora em 2015 nós possamos concluir a votação na Câmara, iniciar no Senado, e ali no Senado eu vou batalhar para ser o relator dessa matéria e ter Dodorico como meu colaborador de partido,
de convivência e um especialista nessa matéria. O que eu faço é pedir a nossos amigos da associação para me subsidiar de dados. E com esses dados nós conseguimos aprovar a Lei Complementar 147, que faz esta revolução no mundo tributário para os nossos aquiculturistas. Muito obrigado. E quero, antes de passar a palavra ao Dr. Odorico, eu queria cumprimentar o Dr. Gustavo Bento, que acaba de chegar. Agora com uma salva de palmas ao nosso monge, Dr. Gustavo Bento. Obrigado pela presença. Agora sim, por favor, Dr. Odorico Monteiro, deputado federal, suas considerações. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer aqui esse convite que foi feito aí pelo Zé Nilson Fernandes Filho, meu querido amigo, e foi feito assim no palanque, viu? Literalmente, ocasião do lançamento da candidatura do companheiro professor Arthur Bruno, nosso deputado federal, e ali ele me convidava, vai ter um congresso da agricultura, vai ser depois das eleições, dá para você participar, como é, rapaz, vamos ver aí, vamos olhar o rumo das coisas aí e tal. E aí, realmente, ele 121.640 generosos cearenses, né? Cidadãs. E aí ele, assim que terminou e tal, ele já me cobrou, ele disse, vamos lá, vamos fazer um esforço. Tive que ir à minha cidade natal hoje, 150 anos de Arneróis hoje, viu? Fomos lá, eu e o Valdetário, tivemos que fazer uma viagem rápida, mas deu certo. Obrigado, Zé Nilson, pelo convite. É a região dos Inhamuns, a região mais seca, viu? 150 anos de resistência ali entre Mandacaru e Xique-Xique. Saudar o Dr. Evaldo Martins Leite e agradecer aí a solidariedade que teve ao longo dessa jornada, principalmente com os médicos da família, defendendo mais médicos. Vamos precisar de muita luta. Saudar o meu senador Pimentel, nosso líder, nossa referência na política do estado do Ceará, e dizer para nós do Ceará que os cearenses são muito gratos pelo trabalho que ele faz, né? Saudar todos vocês aqui, saudar o nosso monge Gustavo, que acaba de chegar aqui. Eu tive o privilégio de mediar um livro, viu? Nas minhas horas de folga, na briga do tempo aí, entre ser professor da Faculdade de Medicina, orientar tese de mestrado, doutorado, sou professor da pós-graduação, vez por outra eu estou fazendo mediação de um livro. E tive o privilégio de mediar um livro entre o Gustavo e a Maria Eugênia. Maria Eugênia eu considero uma das astrólogas mais sábias desse país. Astrologia e budismo, o diálogo entre dois saberes milenares. Esse livro foi editado pela editora Saberes, se vocês quiserem, podem procurar. É um livro belíssimo, é uma obra muito rica. Mediei também um livro entre o Rubem Alves e Moacir Sclia, também da editora Saberes, Conversa sobre o Corpo e a Alma. Esse é um mediado por nós, já está na 3ª edição. E um livro do Padilha com o Jatene, 40 anos de medicina, o que mudou. Foi um livro muito interessante, fruto dessa nossa inquietação intelectual. Gustavo, aprendi muito com você, e meu sonho ainda é fazer uma segunda conversa, dando continuidade, analisando aí um pouco a era de Aquário, as outras coisas mais que a Maria Eugênia. Aliás, devo ir ao Rio em breve fazer minha consulta astrológica com ela e ver como é que está o meu alinhamento dos planetas para esses próximos 4 anos, que eu vou precisar estar bem resguardado aí, fazer o meu ciclo evolutivo aí. Tá certo? Grande amiga Maria Eugênia, o Gustavo também. Aliás, assisti uma belíssima cerimônia de casamento feita por ele. Também fazendo aqui um comercial, viu, Gustavo? Vê se assim a gente consegue servir mais para o Nordeste, viu? Pretende regularizar a relação. Pô, exatamente. Gente, realmente eu acho que esse desafio do Brasil frente a essa questão o enfrentamento ideológico que a gente tem que enfrentar com a minha corporação é muito sério. Muito sério. Nós temos uma contradição aí muito forte. Primeiro porque, de um lado,
eu diria que o Brasil foi o país das Américas, de todos eles, o que herdou, na essência, aquilo que está na periferia, que às vezes fica pior do que o da matriz. Quer dizer, você tem o modelo europeu, que no estado de bem-estar social europeu, principalmente do pós-guerra, ele consolidou, e aí também teve um papel importante a Revolução Soviética. O primeiro sistema universal de saúde do mundo é o sistema soviético. O tensionamento produzido pela União Soviética na relação do capital e do trabalho e na organização do Estado europeu, da estrutura europeia, principalmente pelo sofrimento produzido pelo pós-guerra, estruturou o estado de bem-estar social. E ali nós consolidamos políticas públicas importantes, saúde, educação, trabalho, renda, numa perspectiva do papel do Estado generoso, né? Do lado de cá, e aí à luz daquilo que o Weber, né, chamou aí a ética protestante, o espírito do capitalismo, o modelo americano, a Constituição americana, ela pune quem não paga o plano de saúde. Ela pune quem não tem o sistema de saúde privado. E dá para o pobre aquilo que é ali o mínimo. Né? Isso consolidou na maior potência do planeta no século XX, na era industrial, no apojamento da indústria, o modelo liberal privado. Tá certo? Esse modelo que veio aqui para o Brasil, logo no pós-guerra também, que se consolidou ali, ele produziu ideologicamente uma estrutura extremamente conservadora. Certo? Extremamente conservador. E o Estado brasileiro ficou refém desse processo todo. Né? E aí, sem dúvida nenhuma, parte dessas consequências, esse legado do século XX, nós vamos ter que enfrentar no século XXI. Tudo aquilo que possa... E aí eu considero para vocês que eu fui secretário de saúde 20 anos no Ceará, secretário de saúde de Capuí, uma pequena cidade do interior, entre 89 e 92, depois Quixadá, quando nós criamos o Programa de Saúde da Família. As primeiras equipes do Programa de Saúde da Família, nós criamos lá em Quixadá, nessa época, o senador Pimentel era deputado federal, e as primeiras equipes, só para vocês terem uma ideia, as primeiras 3 equipes do Ceará eu tive que trazer médico da Paraíba. Porque a Paraíba foi um estado que no Nordeste se beneficiou muito pela relação do Zé Américo de Almeida com Getúlio Vargas. E o Zé Américo de Almeida foi um grande visionário e criou a maior expansão universitária. A Universidade Federal da Paraíba chegou a ter 7 campi, evidentemente que hoje esses campos avançados hoje se tornaram universidades. E a Paraíba sempre foi, no Nordeste, um estado produtor de cérebros. E historicamente a Paraíba tinha 2 faculdades de medicina, hoje tem mais, e seria médico para o Ceará, que durante 50 anos só teve uma faculdade de medicina. Estado extremamente conservador e a estrutura não aceitava nem expandir a faculdade de medicina. Eu tive que enfrentar a primeira faculdade de medicina, expandindo para Barbalha, Sobral, certo? As duras penas. E aí, praticamente fiquei 20 anos falando que tinha necessidade de ter mais médico, que a presidenta Dilma, e aí ela se deve parte ao estilo de gestão dela, porque toda vida que a gente discutiu com ela as coisas, presidenta, isso aqui não adianta o Ministério da Saúde querer que os municípios consigam aumentar a melhoria da qualidade do pré-natal, aumentar a quantidade de mamografias e acompanhamento para redução do diagnóstico, aumento do diagnóstico precoce de câncer de mama para redução da mortalidade. Não adianta a gente ficar querendo que os municípios melhorem a cobertura de hipertenso, diabetes, porque não tem médico. E aí enfrentamos essa discussão toda, e aí eu passei a enfrentar a corporação. Quando eu brinquei de ovo, é porque literalmente levei ovo aqui quando a gente enfrentou e conseguimos consolidar, e hoje são 15 mil médicos, mais médicos, 50 milhões de brasileiros estão sendo atendidos, e nós estamos detestados pela corporação. Ontem mesmo eu fui no Conselho Federal de Medicina, construí uma ponte, porque eu sempre tive uma relação muito boa com os conselheiros. Alguns conselheiros votaram em mim, né, quase que clandestino.